Fala galera, beleza? Vou para a nossa última semaninha aqui do aprofundamento, semana 8, né? Por isso que ficar de coração, semana que vem eu vou postar um videozinho com alguns exercícios de revisão das atividades que eu já propus para vocês. E se não, se você conseguir já atingir a nota, a gente se vê só no próximo bimestre, beleza? Bom, o assunto de hoje são as leis de Newton. Então, como vocês já devem todos já terem estudado, eu vou ser mais direto e vou focar mais nos exercícios. Então, leis de Newton. Tá? O que eu acho importante vocês lembrarem sempre... Meu Deus, ficou torto, hein? Quando a gente fala das leis de Newton. Deixa eu arrumar esse negócio aqui. Leis de Newton. Meu Deus. Pronto, agora ficou mais retinho. Bom, o que eu acho que é mais importante vocês lembrarem? Bom, primeiro são 3 leis, né? Isso é óbvio. A primeira lei, que é a lei da inércia. A lei da inércia é aquela lei que vem baseada nos estudos de Galileu, de toda uma galera anterior ao Newton. Ele vai lá, arredonda isso. E da lei da inércia vocês precisam lembrar o seguinte: se a resultante de forças é zero, se todas as forças combinadas num sistema, num objeto, total dá zero, só tem duas opções para esse objeto. Ou ele vai estar em repouso, velocidade zero, ou em movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque essas duas combinações englobam a situação em que a velocidade vetorial é zero. Porque no movimento circular uniforme, o objeto tem o mesmo valor de velocidade, mas cada hora a velocidade aponta para um lugar diferente. Então você tem o vetor velocidade mudando. Se o vetor velocidade não mudar, quer dizer que ele está em estado de inércia. Tá? Uma coisa é o estado de inércia. Agora, o que é a inércia? A inércia de um corpo, tá? Ela é a massa desse corpo. Então, a massa é a medida da inércia. Meu Deus do céu, gente. Medida da inércia. Minha letra não ajuda muito, mas hoje tá pior, tá? Do que o normal. Tá meio difícil escrever aqui. Tô dando um delayzinho. Então, a massa é a medida da inércia. Corpos com mais massa são mais difíceis de alterar no estado do movimento. É muito mais fácil separar um patinete que separar um caminhão, né? Pela primeira lei de Newton. Vou deixar a segunda por enquanto quieto e vou para a terceira lei de Newton, que é a ação. Deixa eu um pouco mais para cá, ver se melhora um pouco. Ação e reação. Tá? Bom, o que eu acho importante vocês lembrarem da ação e reação? Dessa aqui fica mais fácil entender a definição de força. Tá? Não é ela que define força, a força é definida fora das leis, mas força é a interação entre dois corpos. Se dois corpos estão interagindo, eles estão interagindo por meio de força. Meu Deus, tá horrível escrito, mas gente, vai ficar assim, tá? Hoje tá ruim, aqui tá mal configurado e vai desse jeito, dá para entender, tá? Professor, procurei na internet, força, falou que é uma grandeza vetorial. Força é vetorial, força altera o estado do movimento, pode alterar o estado do movimento, mas força é a interação de dois corpos, o resto é consequência, tá? Dessa definição. Agora, ação e reação. Essa ação e reação, elas ocorrem ao mesmo tempo. Então não é causa e consequência. Não é, eu fiz tal coisa e tal coisa aconteceu. Enquanto eu estava fazendo algo, enquanto eu empurrava, eu segurava essa caneta, batia nessa caneta, a caneta batia em mim. Tá? Aí sim a gente tem ação e reação. Elas têm mesmo valor, sentidos opostos, mesma direção, e tem sempre um adendo que eu gosto de fazer, porque o povo esquece, que ação e reação têm a mesma natureza, e elas agem em corpos distintos, tá? Então não tem como ação e reação agir no mesmo corpo. Se eu estou segurando essa caneta aqui, existe duas forças aqui, uma para cima, que é a força da minha mão, força normal, e a força peso, que é a gravidade segurando, puxando lá para baixo.
da Terra. Como as duas agem aqui, não pode ser ação e reação, mesmo tendo o mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos. E elas não têm a mesma natureza. Minha força na caneta é de contato e a força peso é uma força gravitacional. Então, se você quer saber se é ação e reação, é só ficar atento a isso. E por fim, a segunda lei, que é a lei da dinâmica, lei fundamental da dinâmica, que a galera acaba lembrando sempre pela equaçãozinha, força resultante é igual a massa e aceleração. O que essa equação diz? Ela é a aplicação, é onde a gente vai trabalhar 80% do tempo aí no primeiro ano com vocês, que é a relação entre massa, aceleração e força. A aceleração é uma consequência da força. E quem faz esse papel de balança? A massa. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Quanto maior a inércia, menos alteração da velocidade você vai ter. O que é óbvio quando você entende o que é força e você entende o que é massa. Tá bom? Peguei 3 exercícios aqui do guia de estudos para a gente resolver. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. O primeiro exercício é esse aqui do Enem. É o primeiro mesmo do guia. Observe o fenômeno indicado na figura abaixo. Aí não sei se dá para ler lá na tirinha, está escrito assim: vou levantar a garrafa sem puxar o fio ou o peso. Então ele está segurando um cano, alguma coisa que um fio passa por dentro, tem uma massa na ponta, ele começa a girar essa massa e a garrafa sobe. Tá? Aí está escrito assim: a força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical da garrafa é a força. Aqui a gente tem um problema, tá? Porque a tendência é você pensar, bom, o peso está girando, a massa está girando lá em cima, e a inércia dele, a tendência de tentar continuar em linha reta, faz com que ele gire, fique na horizontal e vá puxando essa corda. Então quem faz isso é a inércia. Quem mantém... O fato de existir inércia é que faz com que esse fio fique esticado. Mas a inércia não é uma força, tá? A tendência do objeto sair aqui é compensado pelo fio sendo puxado. Tá? O objeto tenta sair, ação-reação, o fio acaba sendo puxado e puxa esse objeto. Essa força aqui está apontando para o centro dessa circunferência, desse movimento circular que está acontecendo. Meu Deus do céu, que está acontecendo aqui. Tá? É que o desenho também da apostila não ajuda muito, hein? Então, se ele está apontando para o centro, vou fazer de cima aqui o desenho para vocês entenderem. Eu tenho aqui, isso aqui visto de cima. Aqui no centro eu tenho a garrafa presa, né? Aqui na extremidade eu tenho a massa e aqui eu tenho o cabinho ligando os dois, o fio ligando os dois. O objeto está girando com a velocidade para cá, por exemplo, e existe uma força de tração, uma força no fio, que mantém ele girando, que é a mesma força que acontece aqui, ação-reação. São forças que apontam, nesse caso, para o centro, por isso que a resposta é centrípeta. Lembre-se, não existe força de inércia. A inércia é uma propriedade dos corpos. Você pode ter situações em que você percebe uma força que não existe, que é uma força fictícia, que a gente chama, mas a inércia não é força. Certo? Próximo exercício, um pouco mais tranquilo aqui, do Enem. Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes. Eu jogo um objeto, ele faz aquele arco de parábola, e segundo os antigos, alguns pensadores, a força estava sempre para onde o objeto estava indo. Ou seja, força era igual a movimento. Esse é o pensamento aristotélico de força, não é o newtoniano. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Agora, a análise desse tipo de lançamento se dá em duas dimensões, vertical e horizontal, já vimos lançamentos. Na trajetória vertical, a ação da força-peso, que é contrária ao sentido inicial da velocidade do projétil. Você joga ele para cima, lembrando só no eixo Y, esquece o X agora. Joga ele, lança ele para cima, a gravidade aponta para baixo. Desprezando a resistência do ar, qual a direção e o sentido do vetor força no ponto mais alto? Então você tem aqui a trajetória, mais ou menos assim. Nesse ponto mais alto, o objeto continua com velocidade, Vx, mas a força não desaparece, a gravidade não desaparece. Então, a força é a força-peso. É isso aqui que ele está perguntando. Então, no ponto mais alto,
qual é a força que age sobre o objeto. Opa, que eu estou desfocando todo aqui. A força é vertical e para baixo, tá? A gente só tem uma opção que é vertical e para baixo, que é a B, pois somente o peso está agindo durante o movimento. Se você tivesse uma resistência do ar, tá? Aí você teria uma outra força, mais ou menos para cá, força de resistência, que é contrária à velocidade, e aí você teria uma composição vetorial da força resultante. Mas vocês no ensino médio trabalham sempre com força sem movimento, sem resistência do ar. Então, nesse caso, a força vertical para baixo é a força peso. E por fim, da União Oeste, um bloco está em repouso sobre uma superfície horizontal. Nessa situação, atuam sobre o objeto, sobre o bloco, força 1, que vale 7 newtons, e uma força de atrito entre o bloco e a superfície. Uma força adicional F2 de módulo 3 newtons, de mesma direção e sentido contrário, aplicado no bloco. Com a atuação das três forças horizontais, força F1, F2 e de atrito, e o bloco em repouso, assinale a alternativa. Eu estou olhando aqui, gente, porque está pitando um negócio, não sei o que é. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo da força resultante sobre o bloco. Tá, vou ler de novo, porque eu me perdi aqui, tá? Tá pitando aqui, eu não sei o que é. Uma força de F2 na mesma direção, no mesmo sentido contrário. Tá. Nesse caso, o que acontece? Ele fala que na situação 2, tá? Com a ação da F2, o bloco está em repouso. Então eu tenho um bloco em que eu tenho três forças agindo. Eu tenho uma força para cá, que é F1. F1 tem 7 newtons, né? É isso? F2 para trás. Ah, já sei o que tá pitando. É minha mesa aqui, por isso que tá ruim de escrever. Pera aí, gente, eu vou pausar aqui para tentar resolver esse problema. Senão não vai ficar ruim aqui. Então não vai pausar não. Acho que dá. Aqui eu tenho 3 newtons, que é a força F2. E eu tenho mais o atrito. Tá? A força de atrito. Ele fala que nessa situação, o objeto está em repouso. Se ele está em repouso, quanto que vale a força de atrito? Bom, se ele está em repouso ou tivesse em estado de inércia, a força resultante seria zero. Quantidade de força para a direita tem que ser igual à quantidade de força para a esquerda. Então, a força de atrito tem que valer 4 newtons. Tá? A resultante vale zero. E aí, o que você vai marcar? Se você olhar para o 4 newtons, você vai babando em cima. Olha o que ele está perguntando. O módulo, deixa eu até mudar de cor aqui. O módulo da força resultante sobre o bloco. Tá? Então, o módulo da força resultante é zero, porque ele está em repouso. Então, a alternativa é... Cadê? Zero, aqui, B. Ok? Espera que eu vou tentar ajeitar esse negócio aqui só um pouquinho. Pessoal, voltei aqui, acho que arrumei minha caneta. E eu vou fazer uma correção, tá? Como estava pitando aqui, eu me perdi um pouco. Na verdade, eu me enganei ao ler o exercício. E tá pitando de novo. Pera aí, gente. Eu vou tentar resolver isso aqui por bem ou por mal. O que acontece? O bloco está em repouso na primeira situação. Então, o que eu falei aqui é válido para o que eu estava pensando, tá? Mas na primeira... Deixa eu fazer o contrário, fazer assim que fica mais fácil. Na primeira situação, ele está em repouso. Então, se a força F1 vale 7, o atrito também vale 7 newtons. Tá? Nesse caso, o objeto está parado, 7 com 7. Quando aparece uma outra força no sistema, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma força que empurra para cá de 3 newtons, uma força que empurra para cá de 7 newtons, e eu tenho um atrito. E o atrito pode ser até de 7 newtons, porque o atrito tem dois tipos de atrito, né? O de repouso e o movimento. Nesse caso, a diferença dessas forças é 4 newtons. 4 newtons não é o suficiente para colocar em movimento, tá? Porque o atrito consegue ser até de 7 newtons. Então, sim,
A força resultante continua sendo 0. Mas a minha análise na primeira resolução estava equivocada. Então, eu não vou gravar de novo, gente, porque está no final do vídeo e não vai dar tempo de editar. Mas espero que vocês tenham entendido. Na primeira análise que eu fiz do exercício, eu pensei, o primeiro caso ele estava em movimento e no segundo ele entrou em repouso. Aquela resolução estava 0. Estava correta pelo meu pensamento. Olhando de novo o exercício e pensando que na primeira situação ele está em repouso, eu descubro que o atrito é até de 7 newtons. O atrito não é sempre 7, ele pode ser até de 7. Tá? Se o chão consegue fazer 7 newtons, eu faço 1 newton, o chão devolve com 1. Então, nessa situação, a combinação das forças é 4 newtons. Com o atrito colocado no sistema, o atrito vai cancelar esse 4 newtons, então ela continua sendo 0. Se ficar confuso, me procurem durante a semana para tirar as dúvidas. Qualquer coisa eu estou por aí. E é isso, gente. Espero que não tenha atrapalhado demais essa última resolução, que vocês tenham entendido. E até semana que vem, para quem ficar de recuperação, e para os outros, boas férias e a gente se tromba de mês que vem. Falou, até mais.